já começando então a nossa live e falando sobre a realidade do deserto. Bom, você sabe muito bem, vou começar aqui, depois eu vou passar a bola para o Israel, para entender, né, a realidade bíblica antiga, todo o cenário que a gente tem, né, é um cenário ligado à realidade do deserto. Só que tem um problema, né? Quando a gente pensa em deserto, aí vem aquela cena de filme, né? Você imagina lá o Saara, aquela monte, aquele areião, né? Aquela duna gigante sem fim, né? E a gente tem uma experiência bastante diferente do deserto, né? No deserto, na realidade bíblica, você tem ali, vamos dizer, alguns tipos de desertos diferentes. Os desertos estão concentrados na parte centro-sul de Israel, né? E a gente tem ali, digamos assim, um deserto lá no extremo sul, na paisagem do Sinai, né? Que é um deserto mais assim avermelhado, um deserto rochoso, né? Um deserto com uma paisagem diferente que vai certamente evocar, né, toda a trajetória dos israelitas aí no Egito, né, e no caminho do Egito para a terra de Israel, a gente pode ter uma ideia de como é que foi, né, que paisagem eles contemplaram. E a gente tem também, a gente vai falar mais para frente desse tipo de deserto, né, um deserto assim mais montanhoso, meio pedregoso, arenoso, que a gente tem lá no deserto da Judéia, né, e depois temos também um deserto mais assim, estilo planície, uma terra meio árida que ocupa, né, ali a região sul, Negev, e também uma área especial chamada Arafá, né? O que é interessante? Nós vamos ver que grande parte da Bíblia você só entende quando você entende o deserto. Por quê? Porque os principais personagens da Bíblia são pastores, e quando você pensa em pastor, né, pensa naquela graminha verdinha, né, aquele negócio, né, do Salmo 23, pastos verdejantes, mas a maior parte dos pastores, na verdade, trabalham com os rebanhos, né, que são rebanhos que ficam exatamente nessa área ou semiárida ou desértica completa, né? E é muito interessante a gente ver, porque nós vemos pessoas como Davi, como Amós, como Moisés, né, que são referências, e eles são pastores de rebanhos, são gente do deserto. O deserto, portanto, vai ter um significado muito especial na Bíblia, porque ele tem uma importância fundamental aí na realidade da terra de Israel e na história bíblica. Eu vou até dizer mais, sem a gente não entender o deserto, a gente não entende grande parte daquilo que é revelado na própria Bíblia, né? Tanto é que quando Jesus está chegando, o nosso amigo João Batista vai dizer que ele é a voz que clama no deserto, né? Na Midbar, diz em hebraico. Em hebraico, você tem mais de uma palavra para deserto, né? Mas muito bem, antes de que assim o assunto fique muito deserto, né? A gente vai ver Israel, você que rodou lá pela região, você que conhece aí a história e viu bem. Me diga uma coisa, eu estou meio confuso aqui. Por que aquele deserto é vermelho, outro deserto não é? O que tem lá? Teve gente na história interessada naquela região? Por quê? O pessoal queria pintar alguma coisa de vermelho? Como é que é essa... Porque você falou numa outra live que o pessoal queria estar na região ali por causa da importância estratégica. Era só estratégia local ou tinha mais coisa nesses desertos aí? Olha, o nosso pessoal está com dúvida aí, você precisa dar uma força aí. Vamos lá então, vamos começar a live sobre o deserto, a origem histórica. Eu acho que tem, para começar a linha de raciocínio, acho importante ressaltar uma coisa, que o ser humano é basicamente a criatura no planeta mais adaptável, disparado, e então qualquer ambiente natural disponível vai ser trabalhado pelo ser humano. Então tem vantagens e desvantagens de cada lugar. Então, quando a civilização se organiza, tem basicamente duas modalidades. Você tem o pessoal que vai querer buscar o sedentarismo
e vai buscar os principais rios. Então a gente vai ter isso no Nilo, no Egito, Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia, o Rio Amarelo, enfim, o Rio Indus. Então você tem as civilizações que se organizam do lado dos leitos dos rios. Uma outra alternativa é o nomadismo. E ele é muito eficiente no deserto, mas não é só no deserto. Para a gente pensar, às vezes a gente pensa no deserto, viver deve ser horrível. Na verdade, tem muitas vantagens e desvantagens dependendo do lugar onde você cria uma civilização. Então, por exemplo, na Sibéria, no frio, você não precisa se preocupar com preservação de comida, por exemplo, porque fica tudo frio, fica tudo congelado, não estraga. Não é à toa que a comida escandinava não tem gosto, não tem tempero forte, e comida indiana é cheio de tempero. Porque você não tem um clima que as coisas estragam, e tempero preserva a comida. No deserto você também tem uma vantagem. Você não vai pegar, não vai ser picado por um monte de mosquito, porque não tem um monte de mosquito, porque não tem água. Então, o deserto também oferece vantagens. Ele é uma barreira natural. Não vai ter urso atrás de uma árvore no deserto. Você tem segurança em relação ao ataque. Então, tem vantagens e desvantagens em cada ambiente. Agora, para sobreviver no deserto, você tem que ter, uma razão para estar lá. Então, não é qualquer deserto que vai ter povoamento. Você pega no meio do Saara, por exemplo, não vai ter povoamento, porque não tem uma vantagem. Então, para que tenha povoamento no deserto, você tem que ter uma razão para estar lá. E tem algumas razões que você pode estar lá. Uma delas é oásis, que é uma fonte de água. Isso vai gerar muito conflito. Por exemplo, só um exemplo básico é Jericó, é um oásis. Oásis, basicamente, é quando dentro do ambiente de areia, de deserto, de total ausência de água, por formações geológicas, a água que vai chover, né, a precipitação vai cair na terra, e essa água, por alguma razão, vai escoar para uma mini piscina. É como se fosse um reservatório natural de água doce. Isso vai acontecer com constância, permanecendo um lago de água doce dentro de uma localização. Então isso é um principal fator de conflito. O segundo fator de conflito para dentro do deserto, que vai gerar interesse, e particularmente no Sinai, muito interessante, vai ser minérios. Ou recursos naturais que são acessíveis com uma certa facilidade. Então, desde a Era do Bronze, o Egito vai minerar o Sinai. E o Sinai não é dentro do território de Israel moderno, mas está na região onde Moisés vai passar, conecta Israel com o Egito. Então é muito importante. O deserto tem riqueza mineral, mas muito abundante. E tem mais um fator muito importante, particularmente da região lá do sul de Israel, próximo da Arábia Saudita. Porque naquela região você tem a conexão do Mar Vermelho, que conecta Egito com a Arábia, e entra no Oceano Índico. E a gente já leu a história de Jesus, né? Os três, não sei se é três, não sei quantos reis magos, não sei se era rei, não sei, eu não vou entrar nesse detalhe. Eram os caras lá que deram os presentes para Jesus. Agora, quais eram os presentes? É ouro, incenso e mirra. O que é isso? Era o que rolava. A Índia, na região das Índias, se produzia. Você acha que os portugueses foram pegar especiarias só em 1500? Pessoal, desde o período dos egípcios, 1000 a.C., já tinha um comércio antigo da Índia com a região lá do Mediterrâneo. E você ia de barco até o sul da Arábia Saudita, uma terra próxima da Etiópia, você entra no Mar Vermelho e você vai até o sul. E quem que controlava aquela passagem? Controlava o recurso associado ao tráfego e, enfim, o comércio de incenso, de mirra, de várias especiarias. Então, o que o deserto no mundo, naquela região particularmente, tem? A gente tem luta por acesso à água, é dificílimo. Você vai ter, fundamentalmente, busca por recursos naturais, minérios, enfim, especiarias que são encontradas no próprio deserto. E, por último, você tem uma integração. Lembrando da questão de segurança. Não dá para viver no deserto com muita facilidade. Então, se alguém tem uma posição no oásis estratégica de comércio, dominou aquilo, tá feito, é só guardar o dinheiro na poupança, que tá meio que garantido. Então, acho que são os 3 aspectos importantes para entender o deserto. Mas um ponto que a gente vai ter que trabalhar, não vou entrar nele ainda, é que o sedentarismo funciona quando você tem um rio. Você planta, guarda, você está tranquilo. Mas se você não tem rio, se você não consegue plantar e ter colheita, deu ruim. Não é tão simples assim sobreviver, mas aparentemente eles conseguiram. A gente vai entrar em como eles conseguiram. Explicando um pouco melhor o que é o nomadismo.
Mas antes de entrar no nomadismo, eu quero entender um pouco melhor. Pai, você começou falando aí que a Bíblia fala de muito deserto. Tem alguma característica do deserto além da questão geológica que é importante a gente entender? O deserto ele é tão especial assim? Você pode, enfim, eu vou passar de volta a bola para o tio antes de falar de nomadismo, que é meio confuso. Beleza, Israel. Olha, de fato, o deserto, ele chama atenção, né? Inclusive, já vou adiantando para os nossos queridos que estão em sintonia com a gente, que às vezes você vai para Israel, você fala, ah, não, eu fui para Galileia, tomei banho no Mar Morto, conheci Jerusalém. Olha, no deserto tem cada coisa legal para a gente ver lá, né? Na terra de Israel, lá no sul, né? Você falou da questão da conexão, da paisagem lá do Sinai. Você tem a famosa cidade de Eilat, né? Que é uma cidade importante desde a época de Salomão, né? Primeiro Reis, capítulo 9, verso 26, fala de Eilat, fala do nome original da cidade, que é Zion Geber, né? Então, quem vai ali vai ver essas paisagens impressionantes, assim, que são de tirar o fôlego, né? Aquele deserto rochoso vermelho, vai poder seguir o caminho mais para frente e visitar. Imagina, você falou dos egípcios, né? Tem ruínas com templos egípcios lá na região da Aravá, que é um negócio interessantíssimo de ver, né? E tem paisagens lindas em Mitzper-Ramum. Agora, Israel, com a Bíblia, a gente já teve a oportunidade algumas vezes de dormir no deserto. Olha só, é um negócio muito interessante isso. E aí a gente começa a entender muito da Bíblia, no sentido não só de falar dos pastores de ovelhas, dessas pessoas que foram protagonistas na história, né? Começando lá com Abel, né? Que recebe esse destaque, e depois Moisés, Davi, Amós, né? Outros pastores de rebanho, assim, né? O próprio Jacó, quando chega no Egito, o José diz, ó, os egípcios não gostam de pastor de rebanho, não, então você não fala muito, né? Esconde o currículo aí, porque o pessoal aqui não é muito ligado nisso, né? Aí a gente vê como o deserto, ele expõe, vamos dizer assim, a fragilidade humana, né? A pessoa vai escutar cada barulhinho, né? Você tem o silêncio do deserto, a gente vai estar diante daquele contexto assim inóspito, tem toda uma situação que evoca um caminho que na Bíblia e na tradição da fé são chamados de a espiritualidade do deserto, né? Você tem até um grupo, né, histórico de monges, né, que foram chamados pais do deserto, né, nessa busca de uma conversa aprofundada com a interioridade à luz da espiritualidade. E é interessante, né? A gente vai lembrar, por exemplo, do próprio João Batista, né? Que é essa voz que clama no deserto, e ele tem assim uma certa semelhança, uma certa sintonia com o pessoal da antiga comunidade de Qumran, né? Que era o pessoal que aguardava o fim do mundo, né? E achava que tudo ia terminar logo, e eles foram buscar esse refúgio de espiritualidade no deserto. Então, uma coisa interessante é você, talvez agora, né, lendo mais a Bíblia e talvez indo pessoalmente verificar de perto, você dá uma olhada agora quantas vezes o deserto faz parte da construção da fé e da espiritualidade, né? Até o pessoal diz, né, que, vamos dizer assim, né, Moisés, né? Ele deixou, né? Ele foi criado num palácio, né? E na verdade só aprendeu a viver de fato no deserto, né? E às vezes a gente vê o contrário, gente que foi criado no deserto, né? E aprendeu a fazer diferença nos palácios, né? Então é muito interessante isso, muito valioso, né? A gente saber que as páginas das escrituras têm assim essa inspiração nessa espiritualidade do deserto. Mas vamos lá, prosseguindo, você precisa nos dar mais aí noção dessa realidade. Como é que é mesmo? Nomadismo, né? Que vida é essa no deserto? E eu já estou ficando curioso, porque a gente falou o seguinte, né? Olha, a gente vai falar de Israel, né, no presente e no passado. O pessoal achou que era saião no presente e no passado. Eu sou o passado e você é o presente, né? Então, vamos ver como é que vai ser a história, porque a gente daqui a pouco tem que começar a entrar
o Israel moderno. O que tem de moderno no deserto? Depois você começa a levantar a bola aí, que tem coisa que acho que o pessoal vai ter interesse em saber. Com certeza. Não, com certeza. Vamos lá, então, eu vou entrar em nomadismo para explicar um pouco como funciona, né? Como que alguém consegue sobreviver e por que que se construíram cidades no deserto. A gente vai nas viagens para Petra. Petra era basicamente a cidade mais importante dos nabateus. Nabateus é basicamente os árabes antes de serem árabes. Então, proto-árabes. E eles eram a fronteira entre o Império Romano, enfim, o mundo grego e o areia e escorpião. E eles basicamente estavam nessa rota comercial aí de incenso. Agora, como que você sobrevive? Beleza, se você tem água, você bebe água e é gostoso beber água, mas você morre de fome. E é difícil plantar, porque a água também bebe muito. Então, o nomadismo, tem várias formas de nomadismo no mundo, mas basicamente é um estilo de vida de dependência maior dos animais. Então, você depende de proteína e laticínios primordialmente, contando que você consegue garantir água doce para os seus animais. Então, nesse modelo de sobrevivência, o ser humano vive num lugar mais protegido, tem poucos impérios que conseguem prosperar no deserto. Então, nesse sentido, os moradores do deserto se assemelham um pouco aos indígenas nas Américas, que vivem no meio da floresta amazônica. É difícil ter um império quando você tem 40 graus, chove pra caramba, um monte de água, é difícil se estruturar. Da mesma forma, no deserto é difícil ter uma cidade com muita população, muita influência. O exército morre se ele tenta atravessar o deserto. E isso é importante. A localização de Israel era super importante 3 mil anos atrás, até hoje, como país moderno. Porque se você quiser sair do Egito, por exemplo, e ir para Dubai a pé, você não pode ir pelo deserto, você vai pela crescente fértil. É o caminho que Abraão fez 4 mil anos atrás. Então, o nomadismo ele é uma forma onde você, garantindo a água, você está alimentado, porque você depende mais de enfim, proteína, laticínio, de alimento baseado em animais. Daí vem a figura do pastor, de ovelha, o pastor de, enfim, cabra, qualquer animal que consegue sobreviver com nível de vegetação limitado, com água baseada em poço. Abraão vai, por exemplo, cavar poço, porque se tem o poço, você tem a água, fechou. Daí você tem que ter um pouco de capim e você come churrasquinho todo dia. Sobreviveu, ótimo. E a chance de chegar um exército gigante para roubar seu capim, seu poço, é menor do que se você mora do lado de um rio. Então tem essa vantagem a logística. Então todos os povos que se organizam na região do deserto, particularmente os beduínos, que são os nativos do deserto da região do Negev em Israel, por exemplo, vão ter essa dependência de animais. Então vão ter animais associados, vai ter o camelo, que é dromedário, na verdade, porque só tem uma córcova. Tem gente que fala, não, o camelo, enfim, o dromedário, ele enche de água nas costas e ele sobrevive no deserto. Não é água, é gordura. Então, aquela córcova é gordura que ele usa para durar o deserto, mas ele não vai conseguir ficar sem beber água porque tem água, não é um tanque, né, um tanque de gasolina. É gordura e ele vai bebendo a água e ele dura muito tempo sem beber água. Mas não é um tanque de gasolina nas costas de água nessa associação. Então a roupa também no deserto muda. Por que o mundo islâmico se cobre? Antes do islamismo eles se cobriam, porque o sol queima. O deserto ele também tem temperatura. Extremo frio, extremo calor. Não tem proteção da vegetação. O bioma ele é inóspito. Então acho que todas essas características vão fazendo sentido. Por isso que tem tanto pastor de ovelha, porque a dependência é pecuarista e não tão forte com, por exemplo, a plantação, a agricultura, não tem tanta estrutura nesse sentido. E onde tem plantação vai ter um nível maior de escravidão, porque a agricultura depende mais de escravos. No pastoralismo, você depende muito menos de escravidão. Então, você não tem civilizações pastoris com tanto nível de escravidão. Só quando, por exemplo, eles consolidam domínio sobre cidades em rios, que é o califato islâmico. Então, acho que esse é o contexto para a gente entender. O deserto em Israel, como o Sion falou, né, tem a Judéia, que é o deserto mais montanhoso, mais frio. O deserto do Negev, que é dose. O negócio é quente pra caramba, mas é lindo, é maravilhoso. A gente, inclusive, quando a gente dorme no deserto, Davi que o diga, né? Beersheba fica lá na região do sul, do Judéia. Inclusive, Davi era um cara do deserto. Não vou falar que ele é beduíno, porque ele não era, mas ele era um cara bem... Isso faz parte até da criação, do desenvolvimento da história de Israel. E o Sinai,
é extremamente conectado. Então é interessante pensar que os desertos históricos da região estão conectados com a trajetória do povo de Israel e eles vão impactar até o período moderno. Para vocês só terem uma ideia de como o deserto é relevante. O deserto é onde vai encontrar, por exemplo, o petróleo. Então o Sinai de ter minério, na época do bronze e do ferro, vai agora ter petróleo hoje em dia. Então Israel, por exemplo, conquista o deserto e devolve para o Egito e tem petróleo. Então o deserto continua sendo precioso. Abu Dhabi, Dubai, o Irã, que o digam, o deserto tem petróleo pra caramba. Então a riqueza do deserto, agora você tem que conseguir sobreviver e ficar naquela região. E uma coisa interessante, entrando já da época moderna, na estruturação da sociedade, um dos principais desafios na construção do Estado moderno de Israel, que, cara, já rolou pastoralismo, o nomadismo foi legal, pô, ter ovelhinha, divertido, mas assim, já deu. Agora você quer ter casa com ar-condicionado, quer ter tecnologia, e claramente Israel é curioso, né? A maior parte da população mora do norte do meio para cima, né? A população do sul é Eilat, que nem o Sayão falou, cidade portuária do Mar Vermelho, Beersheba, que é a capital, não tem nem 200 mil direito habitantes, sendo que quase metade é beduíno, e é uma região um pouco mais difícil de sobreviver, então as pessoas concentram um pouco mais distantes do deserto, mas vencer o deserto é uma das metas sim, indispensáveis do Estado de Israel. E eu não vou entrar ainda, mas tem as guerras que Israel lutou no deserto e até os Estados Unidos não conseguiu fazer igual. Mas eu não vou entrar nisso ainda. Vou passar de volta para você porque eu fiquei muito curioso com essa espiritualidade do deserto. Eu quero entender um pouco melhor sobre isso. Eu acho que você deve ter mais alguma coisa para contar para gente. Com certeza, olha, é interessante a gente ver, quer ver um exemplo que ajuda a gente a entender muito, é quando você olha a história de Elias, né? Elias vai estar lá no norte, na região bastante cheia de vida, né? E aí você entende o cenário que tem a ver com a vida de Elias, porque ele estava exatamente nesse ambiente que tem um contraste com o deserto, porque tinha chuva, né? E o pessoal atribuía a chuva a Baal. Quando Elias entra em crise, em depressão, que ele vai embora para fugir, a gente não presta atenção na geografia, né? Diz que ele desce, né? E ele vai até Berseba, que é Beersheba que você mencionou, e depois desce até Horebe, que é exatamente a região do Sinai, né? Ou seja, em dois versículos, o homem andou que foi uma coisa de louco, né? E a geografia, assim. Então, o cenário da mudança é muito grande e aponta para essa realidade que fez com que o povo deixasse de ser nômade para ser um povo agrícola e ficasse assim meio à mercê da religião pagã cananita. E a coisa é tão interessante que a gente, por exemplo, quando olha a descrição bíblica, as descrições são de épocas diferentes. A terra de Israel, né, ela é, por exemplo, mencionada lá, os seus limites em Gênesis 15, os seus limites em Josué capítulo 1, são os limites da grande promessa de Deus no auge da época de Salomão, quando eles chegam até o Eufrates e vão até o ribeiro do Egito, né? Mas depois que o reino é dividido, eles têm uma maneira que sempre se repete na Bíblia, que é de Dan a Berseba. Por quê? Porque em Berseba, dali começa o grande deserto, né? E eu queria até convidar o nosso pessoal que quando fosse com a gente, um dia lembrasse de dois lugares interessantes que estão ali no deserto que evocam essa realidade. Tel Arad, né? Arad, que é uma cidade mencionada na Bíblia, que tem ruínas interessantes, acharam uma casa lá extraordinária, acharam também Israel, coisa de louco ali no meio do deserto, uma tentativa de uma cópia do Templo de Jerusalém. Esses dias eu vi uma notícia aí, né, que o pessoal estava dizendo, não, olha, a Bíblia está falando bobagem, dizendo que só tinha um templo, e como assim, né, foi descoberto que tinha outro, por exemplo, o pessoal está muito atrasado, a gente sabe que tem cópias do templo já, muito, né, a discussão da Bíblia é exatamente o santuário central, eles acharam inclusive uma tentativa de cópia do Santo dos Santos, né, meio diferente, meio estranho, né, e também você tem Berseba com a questão do lugar do poço famoso, né, que tem a história de Abraão, de Isaac, né? E aí a gente vai ver esse elemento forte do deserto. Inclusive, eu vou dizer para você o seguinte, quem caminhou também
para baixo e para cima que aparece na referência bíblica é o nosso querido Abraão. Né? E foi exatamente nesse contexto de deserto, né, que o Abraão entra num conflito com o Ló. E uma coisa que nem todo mundo sabe, a terra depois se tornou mais desértica do que ela era, né? Por uma questão de mudanças históricas. Depois eu pedi para você falar aí, talvez, o que houve no período turco, né? Do domínio da terra. E aí o Abraão e o Ló estavam com dificuldades de ocupar os espaços, e o Abraão deu oportunidade para o Ló. E o Ló foi e escolheu. Né? Ele olhou para o Vale do Jordão, assim, viu uma área lá que estava muito verdinha e procurou se estabelecer lá. E a Bíblia diz que nesse contexto desértico, provavelmente ali no deserto da Judéia, não muito longe de Jerusalém, Abraão recebe o convite de Deus para sair da sua tenda. A tenda é a casa no deserto. E ir lá fora, imagina só, deserto. Eu fiz isso à noite, um dia que eu fui lá. Ou melhor, uma noite que eu estava lá. Né? Levantei de madrugada e escutei o silêncio completo, né? Olhei assim e vi a paisagem de Abraão. Né? Céu totalmente estrelado, aquela coisa diferente. Como você disse, a temperatura 20, 25 graus mais baixa do que de dia, né? E aí eu lembrei de Deus dizendo para Abraão, agora olha, conta as estrelas, se é que você pode contar, porque assim será a sua descendência. Deus manda ele andar por toda parte. Quer dizer, essa experiência do deserto é uma experiência que coloca a gente em perspectiva com a finitude humana e com a realidade especial do contato com Deus. Então, convidando o nosso pessoal aí para um dia, quando estiver lá, ter essa experiência da sensação forte e poderosa aí do deserto, né? E podendo também entender muita coisa da Bíblia, né? E fique imaginando também, né? A coisa pesada lá pro lado do Elias e envolveu também a sua passagem pelo deserto. Mas Israel, vamos lá, você que conhece aí bastante da história, aliás, Israel vai dar um curso de história, né, da época, contexto do mundo grego, do mundo greco-romano do Novo Testamento aí no canal da IBNU, que começa no domingo à noite. Então o pessoal pode se inscrever, o curso não tem custo e eu vou estar dando curso de hebraico no sábado, né, junto com uma outra professora, a professora Suzy também, e ele vai estar dando esse curso e teremos um outro de teologia da missão. Pessoal interessado em estudar, se aproveite aí, porque vai ter muita coisa interessante. Mas Israel, e esse deserto aí, você começou a abrir o caminho. Deserto hoje em Israel também é um negócio interessantíssimo. Né? Como é que essa história dá para aproveitar um lugar daquele lá? E olha, tem lugar lá que quando eu olhei, eu pensei que eu estava na Lua, de tão deserto que era o lugar. Nossa, não, vamos lá, é engraçado até. Deus fala para Abraão contar estrela e areia, que é basicamente o que tinha, né, para contar, porque o resto, escorpião era muito pouco. Mas vamos lá, em relação à história, a gente consegue dar uma acelerada porque não tem muito acontecimento. O polo comercial de Petra vai ser mudado para Damasco, num período posterior do declínio, né, do período bizantino, início do califato Umayyad, o Umíada, né? E esse período Damasco vai fortificar e vai melhorar aquela região das cidades fortes que ficavam dentro da região do deserto. Mas quando o centro político, no período Abássida, muda para Bagdá, que é perto onde ficava Babel, onde é a região do Tigres e Eufrates, daí o deserto perde relevância no mundo islâmico, porque o mundo islâmico se expande para as grandes cidades. E vai acontecer uma coisa com o período de transição, no desenvolvimento de civilizações, chamado desertificação. Então isso aconteceu muito forte. Lembrando, pessoal, na origem da humanidade você tem rio Nilo, você tem crescente fértil, Tigres e Eufrates, você tem o rio Indus, que na região perto do Paquistão e Índia, e você tem o Rio Amarelo na China. E todos, a China e a Índia têm população pra caramba. O Egito tem 100 milhões de pessoas. Por que tem menos população na região do antigo império, enfim, Babilônia, Assíria? O que aconteceu no mundo? Aconteceu uma desertificação histórica e um colapso do ecossistema na região e desertificou mais do que era na antiguidade.
Então a gente tem que ter essa consciência. E parte desse processo é causado pela interferência humana muito agressiva. A gente viu isso no território de Israel, no período otomano, que gira entre 1500 até 1900, onde o Império Otomano, particularmente no final do reino, eles vão utilizar a terra para pegar madeira. E quando você tira todas as árvores, você mata as plantas que dependiam da proteção dela, e imediatamente você tem uma desertificação mais intensa. Porque plantas que nem o cacto vão preservar a água, né? Em árvores também. Plantas do deserto preservam. Então a região foi prejudicada pelo domínio turco-otomano, porque era secundária, era um território, não era relevante para eles na época. Então, quando a gente começa com Theodor Herzl, com a criação do Estado de Israel, o Judenstaat, o Estado judeu, a possibilidade de criar o povo israelense, o povo judeu que morava na Europa, foi influenciado pela essa ética e cultura meio que socialista, de conviver, viram no nomadismo, na vida, nessa espiritualidade do deserto, viram essa mentalidade coletivista. E quando se cria os primeiros kibbutz, os kibbutzim, que são comunidades autossuficientes, de organização econômica socialista, com o cunho de criar o Estado de Israel, vão surgir vários kibbutz no meio do deserto. Lembrando que os beduínos estão lá desde os nabateus. Então, não é que não tinha ninguém, chegou um monte de judeu e fez kibbutz. Tinha os beduínos vizinhos lá curtindo uma tâmara seca, tomando, enfim, comendo um cabritinho no churrasco. Mas começa a se desenvolver o deserto nessa criação do Estado. E é uma vitória muito difícil. E Israel chega no nível de tecnologia de plantar alface, tomate no meio do deserto, com irrigação artificial. E a tecnologia da dessalinização, de transformar água salgada em água potável, é muito estratégico. Então, tem países hoje que nem Singapura que 100% da água é dessalinizada. Quando você tem uma ilha é mais fácil, né? Mas Israel tem um nível altíssimo de água dessalinizada. Eles têm ainda outras fontes, tem o Rio Jordão, é difícil chamar de rio, né? Mas enfim, vamos chamar de rio em respeito aos israelenses e a região. É pequenininho o rio. Tem fontes de água no norte de Israel, mas o deserto acabou sendo muito irrigado pela essa dessalinização. Agora, para conquistar o deserto, também teve um pequeno detalhe, que é a famosa guerra entre os árabes e os judeus, entre, enfim, Israel e os povos árabes da região, são alguns países, e é curioso para o pessoal fazer uma associação, né? Todo mundo sabe da Guerra do Vietnã. Pô, os americanos tentaram bombardear com força aérea uma floresta tropical. Da onde eles tiraram essa ideia? Eles tentaram copiar os israelenses, porque tiveram 3 principais guerras, né, em Israel. 1948, que é a Guerra da Independência. Declara a independência, os árabes atacam, Israel se defende e consolidam uma fronteira, ressaltando que mais da metade do território da ONU para Israel era areia pura. Então não era exatamente o melhor território do mundo, né? A região do Jordão, a região melhor ficou, enfim, com a Palestina, tirando o norte, né, que a gente vai falar nos próximos lives. Mas então, essa luta foi forte, e daí na guerra, na Batalha de 67, foi interessante que Israel vai ter uma vitória muito agressiva. E nessa vitória agressiva, eles têm uma vantagem competitiva que é a famosa Guerra dos 6 Dias, né? Israel, uma vantagem do deserto, se os inimigos te atacam, você consegue ver eles. É aquele tanque no meio da areia, você vê a areia, você vê o tanque, você vê o soldado. Então Israel fez uma defesa absurda, em 6 dias lutou no norte e no sul, e a principal vantagem militar e bélica nesse conflito era a força aérea, anti-infantaria e anti-tanque. Isso porque você localiza o seu inimigo com facilidade. Daí quando os Estados Unidos viu, nossa, que legal, né? Os israelenses são fera, eles ganharam a guerra só com um avião, vamos fazer isso na floresta tropical. Daí o Vietcong escondia debaixo da planta, os caras queimaram tudo com napalm. Então é engraçado como tem uma conexão, uma vantagem, você consegue ter vantagens e desvantagens. A gente tem guia, amigo nosso, que lutou, por exemplo, em guerra e ele ficou no deserto com os beduínos. Não é só vantagem, ele também sofreu um pouco. Então, realmente é perrengue, diria. Então, tem esse aspecto. Agora, é impressionante que o Estado de Israel, com o que eles foram entregues, que é uma região desolada, destroçada pelo Império Otomano, muito, muito prejudicada em termos de ecossistema, Israel conseguiu reduzir a temperatura média
do país desde que eles iniciaram a expansão dos kibbutz no deserto, a agricultura cooperativa, migrando depois em moshavos, em cooperativas mais com um modelo um pouco mais capitalista de administração, a presença do Estado dessalinizando e protegendo, eles começaram a educar os beduínos, eles viviam em meio que semi-nomadismo. Então agora eles integraram, os beduínos têm pequenos vilarejos, então foi uma transformação do deserto que acho que é interessante. Eu não sei se, não sei, lembra da Bíblia, tem alguma coisa de transformar o deserto em planta? Que história é essa? Eu acho que tem alguma conexão com a Bíblia, não sei, posso estar errado. Você liberou para a galera fazer pergunta, né? Então o pessoal tá liberado também. Isso. Mas responde a minha Agora primeira, a minha é mais já legal. vamos lá, vamos lá. Não, pessoal, olha, é o seguinte, de fato, esse lance do deserto é espetacular. Vamos ver assim, você vai subindo e você chega nessa região mais central, na região perto de Jerusalém, você tem uma paisagem de deserto diferente, né? Aliás, a coisa interessante, né, é que em Israel, nessa área desértica do centro-sul, você está no lugar mais profundo da Terra, né? 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma experiência totalmente diferente, né? E nessa saída do deserto, que era comum na peregrinação antiga, as pessoas vinham, tanto do norte como do sul, eles vêm pelo caminho que passa pelo deserto. Por isso que o Salmo diz que o sol não te incomodará, perturbará, te prejudicará de dia, porque eles pegavam esse sol, né? E aí, quando eles chegavam, eles diziam: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, porque desse caminho ali, junto ao Vale do Jordão, eles viam as montanhas de Jerusalém. Você lembra de Jesus estar lá sendo tentado no deserto e o diabo o levou para um alto monte, porque aquela região é montanhosa, né? Você vai ver a história de Davi que se esconde numa região semelhante. Então você tem aí esse deserto agora montanhoso, arenoso e pedregoso, numa paisagem diferente que agora entra muito também na espiritualidade do Novo Testamento, marcadamente naquilo que acontece com o próprio Jesus, que tantas vezes vai estar aí nesse cenário, né, de enfrentar o deserto. Muitas vezes Jesus vai para um lugar ermo, deserto na Galileia, que é uma outra coisa, que é um lugar onde não tem ninguém, que a Galileia não é um lugar de deserto. Mas quando ele está na região próxima de Jerusalém, o deserto está atrás, nas costas de Jerusalém, né? Agora, o que, que o Israel falou? O Israel tem razão. Desde Isaías, né, quando você tem o povo passando por aquilo que eles passaram no julgamento divino, existe a profecia que fala da restauração futura de Israel, né? A tradição judaica chama isso de Geulah. Quando essa restauração está chegando, se aproximando, se concretizando, diz que o deserto florescerá. A profecias de Isaías 35. A gente pode ver isso de vários ângulos, de fato, dizendo, olha, uma figura de linguagem, olha o que acontece aqui, de fato, Deus voltou aí a abençoar o povo e tal, mas olha, quer saber a verdade? Hoje você vai para a terra de Israel e vê o deserto florescer. Aliás, Senhor Israel Saião. Eu me lembro das primeiras vezes que eu cheguei em Israel, eu pensei assim, bom, lá deve ter uma comida mais ou menos, né? Porque eu sei que o deserto ocupa mais de metade do país, né? E o pessoal diz que eles já conseguiram fazer alguma coisa. Olha, e eu defendo muito o Brasil, porque o Brasil, em termos de comida, não tem para ninguém, né? Você vai aqui em Europa, Estados Unidos, Ásia, não sei o quê, mas na hora de botar coisa no prato, na hora de ir para a churrascaria, a gente conversa de outra maneira, né? E o que me surpreendeu é como a comida em Israel é maravilhosa, como ela é gostosa. Em Israel, que coisa, rapaz! Tanto fruta como verdura em abundância. E me explica aí, deserto florescendo, bênção de Deus, retorno do povo. E como é que sai pimentão,
tomate e fruta. Eu comi até manga em Israel. Que história é essa de fruta e verdura? E eu não sei, perguntei lá para um rapaz e falou, não, isso é feito no deserto. Aí eu fiquei com cara de paisagem, né? Falei, será que é assim mesmo, né? Então, explica pra gente aí que o pessoal já está com fome nessa hora aí, com tanta coisa. E as perguntas estão Ah, chegando também aí. Vamos lá. eu vi as perguntas, vou aproveitar e responder. Teve uma pergunta aqui de João Batista, se ele estava pregando, se ele fundou a PIB dos beduínos, né? A primeira igreja batista beduína, mas não, a região, no período romano, os beduínos ficavam numa província chamada Nabateia, que é ao sul de Israel, do outro lado do Jordão, antiga Moab, Edom, que fica norte da Arábia Saudita. Então era outra região, não tinha beduínos na Judéia, que era a província romana onde João Batista estava pregando. Então ele estava pregando para judeus, descendentes dos reinos anteriores, e possivelmente para habitantes não judeus que estavam na província, romano, grego, como fenício, enfim, quem estava naquela região. A Fenícia, eu exagerei, já era cartaginês, já tinha mudado. Mas, enfim, povos de etnia semita daquela região, mas provavelmente não beduínos, porque eles estavam mais ao sul. Alguém perguntou aqui sobre também a Terceira Guerra, eu não falei, tá? Então, 1948 é a Guerra da Independência, 67 é a Guerra dos Seis Dias, e tem a Guerra de 1973. Essa guerra é super importante porque ela faliu o Brasil e acabou com a ditadura militar. Então, a Guerra de 73 foi basicamente a Guerra do Yom Kippur. Todos os países dando falando assim, bom, agora vamos arrebentar com Israel, agora vamos que não vamos. Pegaram o dia mais sagrado, o feriado mais importante judaico, Yom Kippur, que está todo mundo orando, jejuando, sem fazer nada, e falaram, vamos atacar esse dia. E foi uma guerra muito, muito bizarramente difícil. E daí, nessa guerra, os Estados Unidos falou, pô, mancada, vou defender, vou ajudar Israel. Mandou recurso para Israel. Israel venceu a guerra, foi super difícil, quase perdeu. Israel ficou tão traumatizado que desde a guerra de 73... o orçamento militar chegou a quase 40% do orçamento do Estado. E desde isso, todo mundo que faz exército, homem, mulher, realmente ficou difícil a questão militar depois dessa guerra. Mas tem mais um fator, essa guerra de 73 gerou o famoso choque do petróleo. Porque todos os árabes falaram, meu, você está de zoeira, os Estados Unidos vai defender Israel, então a gente vai embargar os Estados Unidos e vamos arrebentar o preço do petróleo. E isso fez com que a ditadura militar no Brasil, que estava endividada em dólar, enfim, e estava dependendo do petróleo para se industrializar, se arrebentou, e daí a dívida ficou tão grande que eles falaram, que tal democracia? Vamos entregar esse problema para outra pessoa. Então é muito engraçado, né? Os Direta Já e a Guerra de 73 acabaram sendo... Israel acabou ajudando o Brasil a democratizar. É até curioso isso. Mas essa é a Terceira Guerra. Então, na linha do tempo, a gente está falando sobre esses três períodos. Você falou de recurso, né? Como que eles plantavam. Deixa eu ver o tempo, que tem pouco tempo, mas como que eles conseguem plantar vegetação? Para vocês terem uma ideia, recurso que gera muito... plantação que gera muito dinheiro, normalmente são flores, por exemplo. Então a Holanda é um dos principais exportadores, é o maior exportador na Europa de plantas não cortadas ainda, ou frescas, umas plantas que estão, por exemplo, tulipa, e os judeus tinham uma presença forte na região de Bélgica, Holanda, Antwerp, Bruxelas, tinha muita comunidade judaica. Então quando eles começaram a agricultura em Israel, eles trabalharam com plantação que já gerava alto retorno. Então tem uma questão econômica de dar resultado. E a eficiência atingida pela agricultura israelense é absurda. Pensa num cara que queria industrializar, queria fazer pedra preciosa, e daí ele está plantando. Então a tecnologia na agricultura com a vaca, por exemplo, laticínio, é muito avançada. A tecnologia para você produzir, por exemplo, a agricultura, eles têm camadas, a eficiência. Inclusive Israel desenvolveu uma forma de agricultura onde você basicamente injeta o soro. Ao invés de você jogar água em cima da planta, você injeta um soro com nutriente, com água, direto na veia da planta. E essa tecnologia foi exportada para o Brasil, e no Nordeste, muita da plantação que tem se desenvolvido hoje usa essa forma de tecnologia também. Então, o Israel hoje é exportador global de tecnologia na área de agricultura no deserto, virou referência no nível global, e hoje são, acho que um dos principais líderes. Inclusive, eles
ajudaram a desenvolver a Jordânia, que é vizinho, que é um país árabe islâmico, que tem todo destruído Israel, que lutou nas guerras contra Israel e hoje é abençoado pela tecnologia israelense com um tratado de cooperação. Mas é isso, não sei se entrou mais pergunta, eu estou preocupado com o horário, já deu 52 aqui. Não, mais tranquilo, porque a gente reiniciou um pouco depois, então hoje está com um pouquinho mais de Ah, tempo. beleza. Pode andar um pouquinho mais. Teve mais alguma pergunta aí que eu perdi? O pessoal falou para falar mais alguma coisa? Não, eu só queria reforçar algumas coisas importantes. O pessoal está perguntando assim, olha, de fato aqui essa é uma live da Biblos, Viagens com o professor Sayão e o professor Israel, né? E nós anunciamos que vai ter um curso. O curso você pode acompanhar no YouTube da IBNU, Igreja Batista das Nações Unidas. Israel vai dar um curso sobre o mundo greco-romano, né? É o pano de fundo do Novo Testamento, que vai ser domingo às 7 da noite, né? E eu vou dar um curso de hebraico no sábado, também às 7 da noite. Então, os dois cursos vão estar aí, a gente vai colocar, né, à disposição. E as lives, como a Raquel Sayão já está avisando, elas ficam assim, gravadas e vocês vão ter acesso, né? E vão poder acompanhar, né? Inclusive ela aparece no canal do YouTube. Aliás, um convite para vocês seguirem aí, né? Todas as mídias sociais, né? Do Face, do Insta, da Biblos, né? E também nossa, para que a gente fique em sintonia aí com tudo isso, né? E de fato, Israel tem muita razão aí, é impressionante o progresso tecnológico e você comer uma fruta deliciosa e um legume, uma salada, uma hortaliça plantada num deserto que é muito mais seco do que qualquer coisa que a gente conhece na realidade brasileira, né? Você tem altíssima tecnologia. Isso é muito interessante, porque a gente está lá no deserto, você vê beduínos, né, vivendo uma vida como se vivia na época de Abraão, né? A live vai ficar salva aí, vocês vão poder acompanhar. E, ao mesmo tempo, você tem a última tecnologia. Por exemplo, pouca gente sabe, Israel, que o tomate cereja foi inventado em Israel, né? Esse tomate especial que todo mundo gosta muito, né? Que virou hoje uma coisa comum em toda parte. O pimentão colorido, né? Você lembra, antigamente só tinha pimentão verde. Hoje tem de várias cores, também foi progresso da engenharia agronômica israelense. Então, e eu queria dizer com isso o seguinte, que os princípios da Bíblia, né, entendidos corretamente e aplicados na vida da sociedade, geram progresso, desenvolvimento, ciência, porque ensinam a lidar com a vida e com a realidade à nossa volta. Mas, Israel, continua aí, dá mais uma palhinha sobre essas questões aí ligadas à tecnologia israelense e essas questões mais contemporâneas que você conhece bem. Nós temos aí mais uns 10 10 minutinhos. minutos? Tá. Você me corta qualquer coisa, porque eu não estou com o controle do horário. Mas eu vi uma pergunta que no começo que eu esqueci de responder aqui. Alguém pediu aqui para explicar sobre Tel Aviv, tá? Muito interessante. Se você vê uma imagem de Israel à noite, com a iluminação artificial de eletricidade, você vai perceber que 90% da demografia fica na região, você corta no meio para o norte de Israel. E o hub tecnológico industrializado é um hub de Tel Aviv até Haifa. Haifa é uma região no norte, próximo do Líbano, tem meio que um porto natural, tinha porto na época antiga, das cruzadas, tem fortificação, aquela região é extremamente industrializada, é o porto industrial, inclusive está integrada com a Europa, você vai fazer um mestrado na Europa, você faz aquele sanduíche, Haifa é uma alternativa, é Berlim, Haifa e Bolonha. Então é bem europeu e bem industrializado. Tel Aviv é o início, é o nascimento de Israel quando eles querem escolher uma cidade. Então não tinha nenhuma cidade relevante na região de Tel Aviv. Tem o porto antigo de Jope, que é Jaffa, né, que é a região lá famosa, o Jonas vai sair, que era um porto antigo, mas era um pequeno vilarejo árabe. E no norte vai surgir a cidade, né, a cidade da primavera, o Tel Aviv é bonito, é uma coisa nova. Então Tel Aviv é tipo Miami. É extremamente avançado, muito moderno. Tem uma região antiga que é antes da independência,
tem umas habitações mais velhas, mas tem prédio novo, é um dos principais ambientes, por exemplo, de financiamento de startup, então o venture capital lá é absurdamente avançado, nenhuma cidade europeia, acho que inclusive é competição agora em Londres e Tel Aviv em relação a venture capital, impressionante. E também você tem o mercado global de diamantes, que também fica, digamos, a bolsa de valores fica em Tel Aviv. E, por exemplo, o Warren Buffett, que é o dono da Berkshire Hathaway, chegou a ser o bilionário mais rico do mundo, ele só investiu nos Estados Unidos. O primeiro investimento fora dos Estados Unidos foi em Israel. E era, enfim, na região, lá uma empresa na região de Tel Aviv. Então, essas regiões têm altíssimo nível de inovação e invenção tecnológica baseada na necessidade de Israel. Acho que, para fechar aqui uma ressalva interessante, Israel, pelo esse clima de guerra e de conflito, o governo israelense, particularmente a estrutura mais recente, o Netanyahu, o governo, o Likud, eles falaram que Israel tem que ser um dos top 5 players de tecnologia cibernética, de proteção de ataque virtual. Então, os superpotências é o quê? Você tem China, você tem Estados Unidos, Rússia, os hackers militares mais avançados. Então, Israel tem uma divisão no exército que é 4, 3 no ranking global. É muito, muito fera. Por causa disso, você tem um militar que sai com 20 e poucos anos, mega hacker, você tem potenciais funcionários para startup. Então, você explodiu o mercado de startup, de programação, de inovação. Então, Israel integra com os Estados Unidos. Israel é um dos principais países que exporta engenheiros de software. E é até engraçado, né? Um dos lugares que ele tem mais de 100 mil israelenses morando em Berlim, que virou o hub de startup da Europa. Por quê? Pensar que os israelenses estão voltando para trabalhar na Alemanha, né? Tem que tomar cuidado. Mas, enfim, é impressionante que isso tenha acontecido. Mas acho que é mais ou menos isso. O tempo está no limite. Não sei se você quer para concluir, se tem mais alguma pergunta aí que eles perguntaram, nem vi. A gente quer. Não, o pessoal fez algumas perguntas e é o seguinte, tem uma palestra. Eita! Tem uma palestra que está no YouTube sobre Israel, que está acho que deve estar no meu site, está no canal da Vida Nova, da IBNU também, Israel ontem, hoje, Israel, né, e que dá para fazer essa avaliação desses princípios bíblicos, e lá tem algumas indicações literárias também, né? Não tem um livro assim, em português específico sobre princípios bíblicos, né, de Israel que deram certo, mas nessa palestra vai ter muita orientação. Quando terminar a live, eu vou colocar, né, no link dela embaixo, aí o link para permitir que você tenha acesso, né? Também foi perguntada aqui a sensação de estar lá no deserto, onde os personagens bíblicos encontram, né, o anjo do Senhor, né, e lutam com ele. Então, de fato, é um negócio muito impressionante você estar ali e, de fato, lembrar, né, e ver como aquela experiência. E, aliás, quantas vezes Deus visita, de fato, alguém aí no deserto, né? Então, em resumo, a gente diz para você, olha, conhecer a realidade lá é um grande desafio para a gente no sentido de uma realidade antropológica, né? Você tem uma diversidade, você tem aí os beduínos que são árabes, islamizados, né? Você tem os diversos grupos de judeus que vieram do Iêmen e que praticamente vivem assim também, né? E com pessoas de origem russa, né? E judeus europeus, americanos, judeus da Etiópia, todo esse pessoal e outras minorias como drusos, minorias cristãs. A experiência antropológica dentro dessa realidade do deserto, esse encontro do passado e do futuro, cria toda uma realidade assim que é única, é absolutamente diferenciada, tá? Mas a Bíblia agradece, né, a sua participação com a gente. Fique ligado, toda sexta nós estamos aí em sintonia. Em breve queremos fazer uma programação especial também para todo mundo estar em sintonia com a gente. E aguarde e veja aí que nós já estamos começando a organizar as viagens para 2021. E olha que já tem viagem que quase não tem vaga, hein? Então se prepare aí porque a coisa está animada. Então, obrigado, um abraço a todos. Israel também vai dar a sua palavra de despedida aí e agradecemos aí a sintonia de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. A gente se vê semana que vem. O tema é surpresa. Vai ser postado em breve. Começamos uma nova sequência, né?
E se alguém quiser também ver a história de greco-romana contextualizada com o Novo Testamento, no YouTube da IBNU, a Igreja Batista Nações Unidas, a gente vai ter lá. Eu acho que é isso, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abração para todo mundo. Até semana que vem. Pai, boa noite. Se cuidem. Valeu aí. Obrigado aí. Um abração. Bom descanso para vocês aí. Boa noite.